Fala pessoal, bem-vindos a mais um Tá na Embalagem. Resolvi criar uma sériezinha aqui no meu YouTube para ler embalagens de produtos que a gente usa muito na nossa casa. Eu já li uma embalagem de piso laminado, hoje eu vou ler para vocês uma embalagem de lâmpada e eu quero que você escreva aqui no comentário quais as próximas embalagens que você quer que eu leia aqui nessa série. Tem mais informação nas embalagens de produto do que você imagina e isso vai ajudar você a comprar o produto certo para sua casa. Então vamos começar Tá na embalagem. Bom, e hoje eu vou ler essa embalagem aqui, ó, que é uma embalagem de lâmpada. Na verdade, não é uma lâmpada convencional, é um painel de LED que a gente usa muito como plafond. Escolhi essa marca aqui, brilha, e eu já vou começar aqui diretão lendo essa partezinha aqui, esse box, embalagem muito bonita por sinal. Então é uma descrição sobre o produto. Aqui dentro dessa caixa tinha, né? Tá vazia agora, que eu já usei o painel, mas é um painel de LED de sobrepor, né, de 22 centímetros e meio. Bom, o painel de sobrepor significa que ele não pode ser embutido dentro do forro de gesso, mas existem no mercado alguns modelos que você consegue tanto embutir ele no forro de gesso como deixar ele aparente, sobreposto, que é o caso desse daqui. Bom, depois vem uma segunda informação que é a potência. Ele é um painel de 18 watts, equivale a uma lâmpada fluorescente de 30 watts. A gente vai falar mais um pouquinho sobre potência quando eu for ler aqui a ficha técnica do produto. A luz, temperatura da luz é uma luz quente, 3000 kelvins. São informações que aparecem aqui de novo, a gente vai se aprofundar mais nisso. Tem 2 anos de garantia. E tem uma informação muito importante, uma informação que só aparece aqui, que não está aparecendo aqui na ficha técnica, que é 1300 lumens. Gente, olha, tirando assim o tamanho, a tensão, né? Não queria falar a palavra errada. Se é uma lâmpada para 110 ou para 220 lumens, é uma das informações mais importantes que você tem que prestar atenção numa lâmpada. Você sabe o que é isso? Lumens, na verdade, é a unidade que mede o fluxo luminoso, a capacidade de fato dessa lâmpada iluminar o ambiente. Bom, vou generalizar aqui, vou arredondar os números, mas a gente faz um cálculo de aproximadamente 200 lumens por metro quadrado dentro de uma residência. Esse número ele pode variar de acordo com a atividade que você está fazendo dentro daquele cômodo. Atividades que precisam de mais luz vão precisar de mais lumens por metro quadrado, vão precisar de um fluxo luminoso maior. Num escritório, por exemplo, sobre uma mesa de trabalho, o fluxo luminoso, em média, é de 500 lumens, né? Para você ter uma noção de como é importante. Eu fiz uma continha aqui bem assim, tipo fácil, e 1300 lumens, um plafond como esse aqui, daria conta de iluminar um ambiente que tivesse mais ou menos uns 8 metros quadrados. Num quarto de 12 metros quadrados, onde você tem as áreas de dormir e a área de se vestir um pouco mais distante, eu já colocaria 2 plafonds como esse aqui para iluminar essas duas regiões. Isso eu estou falando só da iluminação geral, né? Você pode complementar o fluxo luminoso com outras lâmpadas. A lâmpada, o abajur, a arandela, uma luminária de piso e tudo isso. E por último, tem uma informação aqui do lado que diz que não permite dimerização. Mas vamos para a parte mais importante da caixa, que é uma lista aqui atrás, ó, sobre todas as informações técnicas. E eu vou ler para vocês uma a uma. Aqui do lado tem uma cartinha assim, muito simpática, dizendo o seguinte, vou ler para vocês. A Brilha acredita que a luz muda tudo na vida das pessoas, em casa ou no trabalho. Pode reparar, a cada instante que ficou na nossa memória tem uma luz particular. Descubra a tecnologia de LED aplicada ao painel de LED, sobrepor em forros de alvenaria. Você vai experimentar um efeito luminoso, difuso, uniforme, colocando conforto e praticidade em primeiro lugar. Quer contar a sua experiência para a gente ou tirar alguma dúvida? A nossa equipe de relacionamento fica muito feliz em receber o seu contato. Daí tem o telefone aqui do atendimento ao consumidor. Tem as informações aqui também sobre o local onde esse painel de LED foi fabricado. Antes de ir aqui para a ficha técnica, eu vou ler algumas informações que tem desse outro lado da caixa aqui, que é a durabilidade, 8 anos sem troca, economia, 40% de redução no consumo de energia, por conta de ser uma lâmpada de LED, e tecnologia livre de calor no facho de luz. Então é um tipo de lâmpada que não gera calor. Então vamos lá, ficha técnica.
Então tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 itens nessa ficha técnica e eu vou ler todos para vocês. Primeiro, índice de reprodução de cor. O que significa isso? A abreviação é IRC. O índice de reprodução de cor, na verdade, é a capacidade de uma lâmpada de reproduzir fielmente as cores daquilo que a gente está vendo. Qual que é a lâmpada mais perfeita, que melhor faz isso, que melhor reproduz a cor dos objetos? A luz do dia. Por isso que a gente, quando vai escolher a cor para pintar uma parede, eu nunca vou escolher à noite, nunca vou escolher debaixo de uma lâmpada. Eu vou debaixo de uma janela, de preferência de dia, e vou escolher com aquela luz, porque o índice de reprodução de cor do sol é 100%. Para uma lâmpada, se for 80% já está incrível. A lâmpada incandescente, aquela antiga de filamento de tungstênio que não existe mais no mercado, ela tinha um índice de reprodução de cor muito bom. Essa era a vantagem daquela lâmpada lá. Essa lâmpada aqui tem maior ou igual a 70, então legal, tá? Você vai estar vendo a cor das coisas realmente como elas são. Ângulo de abertura, isso é uma coisa super importante também, tá? O ângulo de abertura dessa lâmpada aqui é de 120 graus. Então vamos imaginar que isso aqui seja o teto, né? Que a superfície da nossa tela aqui é o teto, e aí eu tenho o plafond sobre esse teto. O ângulo de abertura nada mais vai ser do que essa abertura aqui. E 120 é um pouco mais do que 90. Então, olha o que está acontecendo. Aqui debaixo dos meus dois braços é onde a gente vai ter o melhor fluxo luminoso da lâmpada. Essa área e essa área vão ser as áreas onde eu vou ter mais sombreamento e onde de fato eu não preciso de tanta iluminação. Então, 120 graus. Por que eu preciso saber isso? Porque tem algumas lâmpadas de LED que são as halógenas, né? O caso da dicróica ou se não da par, que elas têm um facho muito fechado, um ângulo muito fechado, e às vezes a gente quer isso. Que a gente quer destacar um objeto, ou senão a gente quer iluminar um lugar específico sem necessariamente iluminar o ambiente inteiro. Nossa, mas em que situação que eu quero isso? Quando, por exemplo, eu estou assistindo um filme, mas eu quero ver a pipoca, sabe? Quando eu estou lendo na cama, mas eu não quero acordar o meu marido ou minha esposa. Então essas luzes que têm um ângulo mais fechado são ótimas para esse tipo de coisa. Mas isso aqui vai dar uma luz difusa para o ambiente, né? Uma iluminação geral. Vida útil 25 mil horas, que é o tempo de duração do LED. Na verdade o LED não queima, o que vai acontecendo é que o mecanismo ele vai perdendo a capacidade de reproduzir as cores. A potência é 18 watts, né? Eu já tinha falado sobre isso. A equivalência para uma fluorescente compacta é de 30 watts, que é uma coisa muito importante. Se a gente considerar uma lâmpada como essa, que tem 18 watts, ilumina 1.300 lumens, para você ter 200 lumens, o que vai iluminar ali mais ou menos 1 metro quadrado, você só precisa de 3 watts. Então a vantagem, na verdade, a economia do LED está muito associado a isso. Você não precisa de uma wattagem tão grande, você não precisa de uma potência tão grande para iluminar o que uma lâmpada fluorescente precisaria para iluminar a mesma área, o mesmo metro quadrado. Por isso que muitas vezes a gente acaba errando no começo, quando as LEDs saíram no mercado. Eu tive muita dificuldade de me adaptar, porque eu olhava a potência e falava, nossa, aqui não vai dar conta de iluminar, né? A gente não estava acostumado a falar de lumens nessa época, né? A gente associava muito a capacidade da lâmpada à sua potência. E o LED fez a gente esquecer um pouco sobre a potência e começar a prestar atenção mais nos lumens. Por isso que essa informação é muito importante hoje em dia. Mas eu vou dar uma dica prática. Sabe aquela lâmpada que a gente quer que fique aparente, que a gente quer ver a lâmpada, o bulbo da lâmpada, aquela tipo Thomas Edison, né? Aquela lâmpada com filamento muito bonito? Para vocês terem uma ideia, se essa lâmpada for de LED e a potência dela for maior que 2 watts, ela vai causar muito ofuscamento. Então, lâmpadas aparentes de LED devem ter entre 2, 3, no máximo 4 watts, se estiverem muito próximas ao seu rosto, para não causar ofuscamento, tá bom? Tensão. Tensão é a rede que você tem na sua casa, 110 ou 220. No caso dessa lâmpada aqui, funciona nos dois tipos de tensão. Frequência. Bom, frequência, eu fui estudar o que era frequência e descobri que as tensões elas funcionam em frequências de 50 ou 60 Hz.
dependendo do país, mas essa lâmpada aqui ela funciona nas duas frequências, então você não vai ter nenhum problema em relação a isso. A corrente é a mesma coisa, né? Então tipo ela funciona tanto para 110 quanto para 220. O fator de potência é uma coisa super importante, quanto maior o fator de potência, menor o consumo. E é preciso você fazer aí uma continha quando você quer calcular o quanto de potência que você vai estar usando, e eu fiz aqui essa conta, para saber exatamente qual vai ser o consumo da lâmpada. Então, a potência 18 watts não quer dizer que exatamente o consumo dela vai ser de 18 watts, tá? Você tem que fazer esse cálculo aqui do fator de potência. Eu não sabia disso, confesso para vocês, fui estudar isso. Quando eu li aqui fator de potência, eu não sabia disso. Então, como você faz essa conta? Eu peguei aqui os 18 watts e dividi por 0,5, que é o fator de potência dessa lâmpada aqui, e cheguei a 36 watts. Então essa lâmpada, apesar de ter uma potência de 18 watts, ela vai consumir 36 watts, tá bom? Que é o fator de potência. O tempo de operação menos 20 graus e máximo 40 graus, então tem que operar dentro dessa temperatura. As dimensões eu já tinha falado, estão na embalagem, 225 milímetros por 28 milímetros, então 2,8 centímetros. O índice de proteção, isso também é muito legal, eu já conhecia. Ele tem a ver com a durabilidade e com a resistência tanto à poeira, à sujeira, quanto à água. O índice de proteção dessa lâmpada é IP20. Então, existe uma tabela para isso. O primeiro número, né, na verdade é IP20. O 2, ele se refere à poeira e o 0 se refere à umidade. Então vamos falar primeiro da umidade. 0 significa que essa lâmpada ela é zero resistente à umidade. E aí depois desse 0 ele vai 0, 1, 2, 3, 4, até ser uma lâmpada, por exemplo, de LED que pode ficar submersa. Aí tem a lâmpada que pode ter respingos de água, uma lâmpada que pode ficar próxima da água, uma lâmpada para a área externa coberta. Então, quando eu leio IP20, o 0 significa que eu não posso colocar isso aqui na minha varanda e a hora que eu estou regando a planta, aí eu falo assim, nossa, tá sujo meu plafond, deixa eu passar uma aguinha aqui. Aí queimou, você fala assim, nossa, aquele LED não é bom, queimou. Não, queimou porque você jogou água, não pode. O índice de proteção à umidade é 0. Já o índice de proteção à poeira é 2. O que significa o seguinte, ela é resistente a objetos sólidos que têm um diâmetro meio centímetro. Então, conforme vai aumentando esse número, o índice de proteção à poeira, mais fina a poeira ele vai aguentando. Então, vai diminuindo o diâmetro da poeira a qual esse painel de LED pode ser exposto. Deu para entender mais ou menos? É isso. E por último, temperatura de cor, que é uma informação muito legal e que existem muitos mitos sobre lâmpadas quentes e lâmpadas frias. Então, isso é muito importante. Primeiro, lâmpada fria, lâmpada de cor mais azulada, mais branca, não consome menos energia do que lâmpadas amarelas, tá? Isso é um mito que foi criado durante o apagão. A gente comparava basicamente lâmpadas fluorescentes compactas, que quando entraram no mercado só eram brancas, não tinham amarelas, né? Lembra dessa época? Com as lâmpadas incandescentes. Então a gente ficou com essa lembrança na nossa cabeça que amarelo consome muito e branca consome pouco. Não, isso não é verdade. No caso das LEDs, a temperatura de cor, que é essa variação entre a lâmpada mais amarela e a lâmpada mais branca, não tem relação com o consumo de energia. O consumo de energia tem a ver com a potência da lâmpada, ok? Quanto menor for a temperatura de cor de uma lâmpada, né, quanto mais ela se aproximar de 2.500, 3.000 kelvins, que é a unidade que mede temperatura de cor, mais amarela essa lâmpada vai ser. E quanto mais ela se aproximar de 5.000, 5.500, 6.000, mais branca ela vai ser, mais fria ela vai ser. Então, menor temperatura de cor significa lâmpadas mais amarelas e maior temperatura de cor significa lâmpadas mais brancas. Em casa, nos projetos residenciais, eu acabo usando praticamente lâmpadas de 3.500 kelvins para todos os ambientes, inclusive áreas de serviço e cozinha, porque para a gente hoje em dia até a área de serviço está virando meio que uma área social, um hall de entrada. E quando você tem ambientes integrados, é legal que os ambientes tenham a mesma temperatura de cor. A temperatura de cor das lâmpadas
também influencia nessa integração. Então, às vezes você tem uma cozinha integrada com uma sala. Na sala você tem uma lâmpada amarela. Aí na cozinha disseram para você que a luz tem que ser branca. Aí você coloca a branca. Aí os ambientes, eles não tem uma parede sobre eles, mas é a luz que acaba dividindo a atmosfera dos dois ambientes. Ah, mas eu posso usar lâmpadas amarelas na cozinha? Sim. Mas para que servem as lâmpadas brancas? Elas servem para a gente se concentrar melhor. Né? Tipo, são lâmpadas que deixam a gente mais espertos, mais atentos. E é por isso que as lâmpadas com a cor mais branca são muito utilizadas em escritório, são muito utilizadas em supermercados, em farmácias, em fábricas, em lugar onde você precisa de muita concentração, independente da luz que você tem lá fora. Gente, muita informação, né, que tem numa caixa de lâmpada. Você sabia que tinha essa quantidade, essa batelada de informação numa caixa de lâmpada? Espero que tenha sido útil para vocês. Espero vocês no próximo Tá na Embalagem. Antes de ir embora, não esquece de deixar aqui qual embalagem que você quer que eu leia. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com outras pessoas e a gente se encontra no próximo Tá na Embalagem. Um beijo, tchau!